Como mencionei no início da Santa Missa, a nossa Diocese de Sete Lagoas é formada por 22 municípios, e nesses 22 municípios nós temos 41 paróquias. Essas paróquias estão agrupadas em foranias, sendo 7 foranias. 3 aqui no ambiente da nossa própria cidade-sede, episcopal cidade de Sete Lagoas. E as demais 4 foranias nas cidades circunvizinhas que formam o território da nossa diocese. Nos é confiado o cuidado pastoral, a presença, a missão da igreja em todas essas cidades e paróquias. É lógico que o bispo não teria condição de fazer isso diretamente, assim como a igreja no mundo inteiro, como vimos no último domingo, festa de São Pedro e São Paulo, Jesus constituiu o primado a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali está o ministério petrino. Jesus confia a Pedro a missão da igreja, no plano deste mundo. Depois, a igreja se estende no mundo inteiro, na medida que ela vai cumprindo a missão dada por Cristo e por todo o mundo. Vai atingindo todos os povos e culturas, para que a ação da igreja seja coordenada em cada continente, em cada cultura, em cada país, conformando as dioceses. E ali em cada diocese nós temos um bispo, que constituímos o colégio apostólico, unidos ao Santo Padre, mantendo a unidade e a comunhão da igreja na sua missão. E na diocese, então nós temos também uma demanda de atividades da igreja intensa, um território também extenso. Nós precisamos de colaboradores. Quando penso 22 municípios, 41 paróquias, uma média de 500 mil de habitantes. Como levar o anúncio, a alegria do Evangelho a toda esta gente? Então, o bispo é o primeiro responsável pelo governo pastoral da diocese. E faz isso de maneira compartilhada. Nós dizemos hoje de forma sinodal, dividindo de forma corresponsável, constituindo e instituindo os ofícios, para que o seu compromisso, a sua obrigação do governo da diocese possa ser compartilhados com outros. Ali na cúria, como mencionei, o bispo conta com o vigário-geral, o bispo conta com o chanceler do bispado, o bispo conta com o ecônomo e o bispo conta com o coordenador diocesano de pastoral. Depois, nós temos essas unidades, esses agrupamentos de paróquias. Então, tem a circuncisão diocesana, formada pelos 22 municípios e 41 paróquias. Depois nós temos as circuncisões forâneas. Aí o agrupamento de paróquia vai por proximidade, por melhor acesso que se possa ter. As foranias não têm exatamente o mesmo número de paróquia. Depende ali da maior facilidade de acesso e da característica comum daquelas paróquias, onde o vigário forâneo possa coordenar e motivar uma atividade pastoral que perpasse aquele conjunto de paróquias que forma a forania. Não tem igualmente. Depois tem a circunscrição das paróquias. Então, circunscrição, território diocesano, território forâneo, territórios paroquiais. Depois, aqui ainda falei dos ministros ordenados, das nossas atribuições, pois temos os consagrados e consagradas, temos os leigos e leigas, assumindo muitos e variados ministérios na vida da igreja. A messe é grande, os operários são poucos.
Somos os 12, o colégio apostólico, o sacerdócio ministerial, os ministérios ordenados. Depois também temos os 72, os muitos ministérios confiados aos leigos, tão importantes e necessários na vida da igreja. É assim que nós cumprimos com a nossa missão, a missão dada por Cristo à sua igreja. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, para que Cristo possa continuar presente e agindo no mundo através da sua igreja. Ele serve-se de nós, pelos ministérios que nos são confiados. O bispo, no dia de hoje, mais particularmente, tem aqui junto de si os vigários forâneos, que irão ajudá-lo nesse governo pastoral da diocese, no fomento da vida e atividade da igreja em todas as nossas paróquias. Temos aí muitas demandas e muitos desafios. Nós somos chamados nas nossas reuniões, nos nossos colegiados, tratar essas questões, tratar as urgências, as necessidades e levar para a prática pastoral. Nossa diocese tem as comissões pastorais, então a liturgia precisa de cuidado. Tem a comissão litúrgica diocesana, comissão pastoral de liturgia. Nós precisamos transmitir, foi feita aqui a profissão de fé e juramento de fidelidade. Então temos que evangelizar e ensinar a fé da igreja, ensinar a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Temos a comissão pastoral bíblico-catequética. Nós temos que cuidar dos evangelizadores. Nós temos a comissão dos ministérios e promoção vocacional. Nós temos que cuidar mais diretamente das pessoas, principalmente daquelas que estão fragilizadas. Nós temos a comissão de promoção humana e ecologia integral. Nós temos que cuidar das catequeses para os sacramentos, seja para a primeira comunhão, seja para o batismo, seja para a primeira comunhão, seja para receber o matrimônio ou receber os sacramentos em geral. Da mesma forma, a comissão bíblico-catequética. Assim, para cada realidade, a igreja não pode ficar distante também do mundo da educação e da cultura. Então, nós temos a comissão de educação e cultura. Então vejam que são muitas as linhas de ação da igreja. Os vigários forâneos é para dizer para o bispo, não basta estar no papel. Não basta ter no papel as comissões. É preciso que elas levem o que é proposto para cada comissão para a prática. Nós temos que estar mais próximo das famílias. Nós temos a comissão pastoral vida e família. Nós temos que estar mais perto da juventude. Nós temos a comissão pastoral para as juventudes. Então veja, os forâneos é para dizer, o bispo não tem condição de fazer acontecer todas essas ações. Nós nos colegiamos com ele, nós nos corresponsabilizamos com ele, ele nos confia a força do báculo pastoral para o governo pastoral da diocese, para que o que é proposto em cada uma dessas comissões seja realizado. Senão fica tudo no papel e lá na base, lá nas paróquias, onde as pessoas vivem, se realiza o mínimo. Não queremos que nas paróquias, lá na base, se realize o mínimo. Por isso foi dito aqui, o vigário forâneo acompanha, primeiro, desenvolver ações pastorais comuns. Depois, zelar da liturgia, zelar dos presbíteros que estão em cada paróquia, garantir a assistência religiosa, a administração dos sacramentos a todos, zelar da casa paroquial e dos templos, verificar os livros paroquiais, para que a igreja tenha essa boa ordem interna naquilo que ela deve se realizar. Então é a responsabilidade primeira do bispo, mas ele compartilha com os vigários forâneos, para acompanhar, porque eles estão ali mais próximos, a diocese é grande. Imagina sairmos daqui e irmos a Martinho Campos. O bispo vai lá com uma certa frequência, mas o vigário forâneo daquela forania está mais próximo. Ele vai mais diretamente acompanhar a vida de igreja lá no alto de Martinho Campos.
Imagina chegarmos lá em Santana do Pirapama, chegarmos lá em Jaboticatubas. Então, o bispo não pode ir lá com frequência. Ele vai, dependendo das demandas, daquelas funções que são mais próprias que ele realize, e agora também pelas visitas pastorais, o bispo vai a todas as paróquias da diocese, mas não com tanta frequência. Então, os forâneos acompanham mais de perto como está a vida de igreja em cada uma das 41 paróquias da diocese. É eles que vão dizer, de 3 em 3 meses, o bispo reúne com os vigários forâneos para perguntá-los como estão as atividades da igreja em cada uma das paróquias de sua forania. Como estão os sacerdotes que servem nas paróquias da forania, que o senhor é responsável como vigário forâneo? Tem acompanhado a vida dos sacerdotes? Tem acompanhado e motivado a prática pastoral em cada uma dessas paróquias, a evangelização? E isso é do compromisso dos vigários forâneos. Vocês têm olhado sobre a administração do patrimônio, dos bens da igreja em cada uma dessas paróquias? Ajudado o bispo a acompanhar como está a administração dos recursos financeiros e o cuidado com o patrimônio da igreja. Os forâneos vão acompanhando ali mais de perto e trazendo essa resposta para o bispo. Eles são uma extensão, são quem mais diretamente compartilha com o bispo a responsabilidade e o compromisso do báculo pastoral, do governo pastoral da diocese. E nossa diocese escolheu 5 prioridades. O que é mais importante nós já tratamos junto com a coordenação diocesana de pastoral. Evangelizar famílias. Como está a evangelização das famílias em nossa diocese? Os forâneos vai nos ajudar a responder isso. Escolhemos como prioridade evangelizar a juventude. Como está a relação da igreja com a juventude em toda a nossa diocese? Os forâneos vão nos ajudar a dar essa resposta. Nossa diocese escolheu e dá atenção aos ministérios, a valorizar, dar boa formação, dar espiritualidade para os catequistas, para os ministros da Eucaristia, para os dirigentes de celebração da palavra, instituir os demais ministérios que se fizerem mais necessário, apoiar as lideranças pastorais. São os vigários forâneos que vão dando ao bispo o respaldo, dizendo essas necessidades e assegurando ao bispo que aqueles que exercem ministérios concedidos pela igreja estão bem preparados e orientados. Têm recebido formação, têm recebido ocasiões de espiritualidade. Isso são atribuições. Depois, a promoção humana e ecologia integral. A igreja é responsável em zelar da criação de Deus. Nós temos que ter ações educativas sobre questões de ecologia. A criação de Deus não pode ser pisoteada e nós ficarmos indiferentes diante desta realidade. Depois a igreja, ela tem uma tutela, um olhar, um cuidado para as pessoas. Sobretudo pelas pessoas que estão vivendo situações de fragilidade e vulnerabilidade social. Nós temos as pastorais do cuidado. Como está a atenção e o cuidado da igreja para com as pessoas idosas? Pastoral da pessoa idosa. Como está a atenção e o cuidado da igreja para com os enfermos? Pastoral dos enfermos. Como está a atenção e o cuidado da igreja para com as pessoas em situação de dependência química, que estão nos vícios? Pastoral da sobriedade. Como está a situação daquelas famílias aquelas crianças que às vezes a família está muito desestruturada? Pastoral da criança. Então são as chamadas pastorais do cuidado, é a maneira da igreja chegar com o barco pastoral para dar atenção, para cuidar dos que estão na fragilidade. Essas são linhas prioritárias. E depois nossa diocese, sobretudo na ocasião da pandemia, como se diz, se não aprende pela prática, pelo discernimento, tem que aprender pela dificuldade. Então, na pandemia, nós vimos a dificuldade financeira da igreja. Que a igreja não pode ficar mais dependendo de realizar festas e barraquinhas para pagar suas contas.
Durante a pandemia, a igreja viveu uma fragilidade tremenda para cumprir com suas obrigações financeiras. Por quê? Porque não tem uma pastoral do dízimo bem organizada, planejada e ativa. Então nós pusemos também como prioridade manter a igreja financeiramente conscientizando os fiéis sobre o dízimo, para que não dependamos de fazer barraquinhas e muitas campanhas, gastando muitos dos nossos esforços com o pires na mão. Sermos uma igreja também mais corresponsável, no sentido de conscientizar e divulgar o compromisso dos fiéis com relação ao dízimo, que é uma questão pastoral. Também nós temos que saber que o ecumenismo é a obrigação da igreja. Nós não estamos isolados. Há outras igrejas também cristãs que anunciam o evangelho. Nós devemos ter proximidade, respeito e diálogo com essas igrejas. Numa atitude ecumênica, muitas vezes nos encontramos, e o ser cristão em denominações diferentes, em igrejas diferentes, não pode nos levar a viver em conflito ou em isolamento. Então precisa haver também entre as igrejas cristãs uma aproximação para realizar aquelas ações que são comuns. Defender a vida, defender o meio ambiente, a ecologia. Isso é missão de todas. É o que o Evangelho pede de todas as igrejas que anunciam Cristo. Cristo veio ao encontro da criação. Cristo veio ao encontro do homem, redimiu toda a criação e na criação redimiu o homem. A igreja tem um olhar, todos os cristãos que estão anunciando Cristo, o Evangelho, todas as igrejas, têm esse compromisso em comum. Então eu falei isso em linhas gerais para entenderem a missão dos forâneos. Não são títulos, não são condecorações, para a exaltação humana da pessoa. É um ofício, é um serviço, é um ministério, é um compromisso, é uma obrigação. Então, dar um ofício é dar uma responsabilidade que vai ser cumprida conforme ali está muito claramente estabelecido, para que se realize de maneira dedicada, como mencionei, diligente, com toda a dedicação e compromisso que se espera nessas funções. Assim os agradeço, vigários forâneos, e espero que possamos de fato fazer o caminho conforme o que partilhamos aqui, que são os horizontes daquilo que lhes é confiado e atribuído no dia de hoje. O Evangelho nos mostrou, e essas realidades nos tocam sempre, a situação de Agar no Antigo Testamento. Tinha uma promessa de Deus sobre Ismael, mas Agar vê suas forças se esgotar ali no deserto, distancia do filho e dá por certo a sua morte e a morte do filho. Como se a promessa de Deus sobre seu filho Ismael não fosse se cumprir. E isso, diante disso, nós perguntamos, como manter a fé quando as tribulações e as dificuldades nos levam a sentir já sem forças e sem capacidade de ver situações ou dias melhores. Parece que estamos sozinhos e que Deus de fato nos abandonou. Deus já não está a nosso favor, já não está do nosso lado e já não ouve nossas preces. Então Agar reza com desespero. E esta oração de Agar e em favor do filho que ali estava, chega até Deus. E Deus cumpre a promessa. Deus abre os olhos de Agar, que tinha a condição, de repente os olhos de Agar se abriu, ela viu que tinha uma poça de água ali, que ela poderia beber e também dar ao filho. Às vezes na hora do desespero, da dificuldade, da provação, da tribulação, nós ficamos cegos, não acreditamos mais em mais nada. Não acreditamos e o medo, a dificuldade, a tribulação, às vezes nos paralisa, nos torna cegos. A igreja está ali com o anúncio do Evangelho, com a presença pastoral, para nesta hora chegar junto das pessoas. Ajudá-las a não perder a esperança, ainda que aquela situação pareça humanamente impossível de ser superada. Mas ali o agir divino, a graça divina, se faz presente e dá suas respostas. Como ajudar as pessoas nesta hora?
E Jesus no Evangelho vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados com os pesos de vossos fardos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E as pessoas se veem assim, em muitos momentos, esgotadas nas suas forças. Vamos levar a ela essa palavra de confiança, para que busque, né, na graça de Deus, na força da graça de Deus, esta força para dar esse passo em momentos tão difíceis. E para que não falte ali, Deus pode agir diretamente, né, pela sua graça, né, revigorando aquela pessoa, ou Deus também pode pôr junto daquela pessoa quem vai agir e ser sinal do amor de Deus por ela. Por isso falei das pastorais do cuidado. Às vezes a pessoa no momento da maior dificuldade, do maior desalento, chega alguém ali, em atitude de amor e de fé, e estende a mão. É Deus que pode servir de nós para levar o alento e a força às pessoas na hora que estão vivendo as maiores dificuldades e tribulações. Esta é a missão da igreja, levar uma palavra de fé e de confiança, ou ser amor, ser presença, ser cuidado. Quando a pessoa se vê enfraquecida nas suas forças, quando já vê quase que desacreditada de tudo. Que nesta hora a igreja não falte com sua presença. A igreja não falte com a sua proximidade amorosa. Porque Cristo a deixou no mundo para que ela leve e testemunhe esse amor de Deus. Como Ele fez com aquelas pessoas mais fragilizadas, que sofriam preconceitos, discriminação, sofriam enfermidade, estavam possuídas pelo demônio, conforme está no Evangelho de hoje. A igreja é chamada a chegar ali com a graça de Cristo. Dando atenção, dando cuidado, dando amor, para que aquela pessoa possa se sentir, que possa se sentir através de nós que o amor de Deus as alcançou. O Evangelho de hoje mostra esse endemoniado. Vemos que Cristo tem autoridade sobre o demônio. Vivemos num tempo hoje, às vezes há esse afastamento, esse esfriamento, esse abandono do caminho da fé. Com isso, os ambientes, a vida das pessoas, até a vida familiar, ficam muito mais fragilizados, muito mais abertos às perturbações do mal. Onde Jesus entra com a graça, com o amor, ali ele diz a Satanás: saia, como ordenou que saísses ali dos gadarenos. E na autoridade da presença de Jesus, eles foram para os porcos e dos porcos para o mar. Você volte para a sua morada. Onde Jesus se faz presente, aí o demônio não causa as suas perturbações. O nosso mundo hoje está vivendo muito sofrimento, muitas perturbações. Há também um vazio de fé, de espiritualidade, de oração. Isso deixa as pessoas, às vezes, nessa fragilidade, onde as perturbações do mal entra, do demônio entra e causa tanto sofrimento. Então nós somos chamados na missão da igreja a levar Cristo, a levar o amor de Cristo, a levar a graça de Cristo. Onde entra o amor e a graça de Cristo, entra a paz, entra o descanso, entra a concórdia. Então esta é a nossa missão. E Jesus, o demônio pede a Jesus uma concessão, veio antes do tempo, sabendo que Jesus depois na cruz já venceu o pecado e a morte. Já venceu o demônio e as suas tentações. Agora nos cabe unirmos a Ele na certeza de que Ele é a nossa paz. Que Ele já nos tirou das trevas do pecado e da morte. Que Ele já derrotou o demônio por nós. Na graça dEle é que teremos a paz verdadeira. Assim seja.